Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Oceano Interior. E no episódio de hoje eu quero responder algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram sobre manifestação, lei da atração, desenho humano, cocriação da realidade. Então o episódio de hoje, gente, ele tá um pouco diferente dos outros episódios, justamente porque vai ser um episódio respondendo as dúvidas de vocês com relação a isso. E tem perguntas muito boas, dúvidas muito boas que eu selecionei para trazer no episódio de hoje, que com certeza não é uma dúvida só de uma pessoa. Muitas das questões que a gente vive, que a gente passa na vida, a gente acha que só a gente está passando. E na verdade, isso é uma mentira. Nunca é só você que tem esses questionamentos, que está passando talvez por desafios na tua vida. Então falar sobre isso é extremamente importante. E antes de começar o episódio, eu quero responder uma mensagem que eu tenho recebido com frequência aqui nos comentários, que é perguntando onde que acessa mais do meu trabalho, qual que é o meu Instagram. Então vocês me encontram no Instagram como Aline Flores, com 2 underlines no final, Aline Flores tudo junto, 2 underlines. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do episódio, o link do meu Instagram. E vou deixar também o link da minha página, onde vocês conseguem acessar as jornadas que estão disponíveis comigo para quem quer mergulhar um pouco mais profundo nesse universo que eu já trago para vocês aqui no podcast. Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu sou completamente apaixonada pelo mar. Uma das minhas paixões é o surf, assim como o mergulho também. E eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência, para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então prepare-se, porque o mergulho começa agora. Oceano Interior. Vamos para as perguntas, então? Eu tô com o meu tablet aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para baixo de vez em quando, para eu poder ver as perguntas que eu selecionei aqui para responder. Primeira pergunta. Sou geradora, perfil 2.4, aspectos do desenho humano. Gostaria de dicas de manifestação passiva e visão exterior. Muito bom. Se você está chegando aqui agora e não sabe o que é geradora, perfil 2.4, manifestação passiva, visão exterior, esses são níveis de diferenciação do desenho humano. Então, quando você acessa o seu mapa de desenho humano, você consegue descobrir aspectos da tua natureza, como, por exemplo, como que funciona a tua energia, qual que é o teu perfil, a tua personalidade, como as pessoas te enxergam, qual que é o seu estilo de manifestação, qual que é o seu sentido mais forte, qual que é a sua autoridade na tomada de decisões, a sua cruz de encarnação, que fala sobre o tema que rege a sua vida. E aqui nessa caixinha, ela trouxe 4 aspectos do mapa dela. Ela falou que ela é uma geradora, perfil 2/4, o estilo de manifestação é passiva e o sentido mais forte dela é a visão exterior. Vale lembrar que no link que eu deixei aqui embaixo, você consegue gerar o seu mapa de forma gratuita também, para você já começar a ter acesso a essas informações. Eu trago muitos conteúdos no meu Instagram sobre isso e aqui no podcast também. Então vamos responder essa pergunta. Geradora, vamos começar por aí. Se você é uma geradora, a sua estratégia de vida, ou seja, a forma como você manifesta
seus desejos, conquista seus objetivos com mais leveza, menos resistência na tua vida, é respondendo à vida. E eu sei que isso, num primeiro momento, parece algo um pouco intangível. Vamos aprofundar um pouco mais no que de fato representa responder à vida. A geradora, ela tá aqui para se colocar em movimento na vida, ela não tá aqui para ficar parada, porque ela tem o centro sacral definido, que é um motor de energia muito forte. E a melhor forma para a geradora de manifestar aquilo que ela deseja é observar aquilo que está chegando na vida dela e responder através da autoridade, aí ou vai ser emocional ou vai ser sacral, se é um sim ou se é um não, se você quer aquilo para tua vida ou se você não quer aquilo para tua vida. A gente vive uma realidade de contraste. A gente consegue saber aquilo que a gente quer, muitas vezes percebendo que a gente não quer. A geradora, ela tá aqui para observar isso. Quais são as pessoas que estão chegando na tua vida hoje? Quais são as pessoas que você está atraindo? Porque a geradora tem uma aura, que é o campo eletromagnético que fica em volta do nosso corpo físico, que é magnética, ou seja, que atrai. Atrai pessoas, atrai eventos, atrai convites, atrai experiências. Por isso que a função dela é responder, tá? Então, quais são as pessoas que estão sendo atraídas para o teu campo nesse momento? Elas estão alinhadas com aquilo que você deseja para a tua vida, com aquilo que você quer viver? Porque sim, a ambiência tem um grande impacto naquilo que a gente manifesta, principalmente se você tem o centro G não definido no teu mapa. Não foi uma informação que você trouxe, mas vale lembrar, até para um centro G definido impacta, mas impacta muito mais para um centro G não definido. Então observe quais são os tipos de convites que você recebe, se você tem uma empresa, quais são os tipos, o perfil das clientes que chegam para você, das pessoas que se conectam com você, o que as pessoas costumam te pedir, te solicitar. Perceba se tudo isso está alinhado com aquilo que você quer na tua vida. A geradora, eu falo que é como se o universo fosse o seu garçom. Então o universo, ele... Imagina que você chegou... Vamos usar esse exemplo. Você chegou num rodízio de pizza. E você tá com fome. Pensa na fome como vontade de manifestar alguma coisa. De se movimentar na vida, que é a energia geradora. E aí você chegou nesse rodízio com fome. Imagina que a primeira pizza nesse rodízio de pizza que o garçom levou até você é uma pizza de um sabor que você não gosta muito. Vamos supor que tem, sei lá, alcachofra na pizza. Só que você está com fome. E aí, ao invés de você falar não, eu não quero esse sabor, vou esperar o sabor que eu realmente quero, você acaba dizendo sim. E aí você não é bem o que você queria, percebe? É mais ou menos o que você queria. Aí você separa a alcachofra, fica com a parte que você queria ali e não se satisfaz de verdade com aquela pizza. O garçom, como o universo, representando o universo, o que ele vai pensar? Ela disse sim para a pizza de alcachofra. Então toda pizza que tiver alcachofra ou algo parecido, eu vou levar até ela, porque ela disse sim. Então o seu sim e o seu não são sagrados. Só diga sim para o que você realmente quer. Esses dias eu vi um Reels no Instagram que foi muito legal, assim, representando bem isso. A menina tá sentada assim na mesa e aí vem o garçom, aí ela fala, o garçom traz batata frita, né, pra ela. Primeira cena, ele traz batata frita, aí ela fala, poxa garçom, mas só tem batata frita? Porque ela olha pra mesa do lado e a outra moça tava com um prato de macarrão. Aí ela pergunta pra moça, fala, moça, como que você conseguiu? Porque aqui no cardápio parece que só tinha batata frita. Aí a moça falou assim, não, você tem que ser específica sobre o que você quer. Eu pedi massa, ele me trouxe massa. E você tem que dizer não para aquilo que você não quer. E aí ela, ai, mas como que eu vou dizer não? Como que eu vou falar pra ele voltar com um prato pra cozinha se já tá aqui a batata frita? Aí ela falou, mas é assim que funciona. E aí ela começa a treinar isso, de ser, né, bem fiel ao que ela quer. Então ela fala, não, eu não quero batata frita. Aí ele traz um prato de macarrão. E aí ela começa a entender que é assim que funciona. Então, para uma geradora, leve isso pra tua vida, sabe? Primeiro, o que eu tô atraindo pra minha vida hoje tá alinhado com o que eu realmente quero ou não? Se não estiver, é porque você precisa fazer uma limpeza no teu campo. Talvez você esteja colocando a tua energia em situações que não estão alinhadas com o que você realmente quer. Talvez no passado, em algum momento, estiveram, mas hoje talvez não esteja mais. Então, talvez seja o momento de você dizer não
para algumas pessoas, para alguns compromissos que você mesma fez com você mesma. De repente, algum curso que você entrou que já não faz mais sentido e você está se forçando a estar ali. Alguma situação que está frustrante. Use a satisfação como indicador. É como se a satisfação fosse Deus te dizendo: faça mais disso, coloque mais da tua atenção aqui. E a frustração é Deus te dizendo: olha, isso não está alinhado para você, vamos recalcular a rota? Lembre-se daquilo que realmente traz satisfação, que te eleva. E é uma questão corporal, não é mental. Muitas vezes a gente acha que é com a mente, mas é muito mais com o corpo. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma cliente geradora que eu gosto muito de dar esse exemplo. Ela estava procurando um apartamento que ela queria mudar. Ela tinha decidido que ela não queria mais ficar no apartamento que ela estava. E aí, ela fez a consulta, a análise comigo, né? E eu falei pra ela, olha, faz assim, começa a fazer mais aquilo que te traz satisfação desde o momento que você acorda, tá? Tenha clareza do apartamento que você quer, mas você não precisa ficar correndo muito atrás disso, porque a geradora não tá aqui pra ficar correndo atrás das coisas, as coisas chegam até ela quando ela tá completa, inteira em quem ela é, fazendo aquilo que traz satisfação pra ela. Se você é uma geradora e tá tentando correr muito atrás das coisas, é porque você se desconectou da tua essência magnética, da tua essência criadora. Quando você está alinhada, as coisas chegam para você com leveza e menos resistência. Então, ela não precisou ficar indo em várias imobiliárias, conversando com vários corretores. Um tempo depois ela me mandou um áudio no WhatsApp contando que ela estava numa ligação com uma amiga e por acaso essa amiga comentou que a tia dela tinha um apartamento semelhante com o que ela queria e que tinha acabado de vagar aquele apartamento. E ela falou, nossa, era exatamente o que eu queria. E acabou mudando para esse apartamento sem nem precisar ficar buscando e ainda pagando um valor super alinhado com o budget que ela tinha reservado para isso. Então, leve esses exemplos para a tua vida. Talvez isso já tenha acontecido com você na tua vida e são validações para você confiar ainda mais nesse processo, na forma como você cria as coisas na tua vida. Gente, não precisa ser no esforço, não precisa ser desgastante o processo de manifestação. A gente acreditou nisso por muito tempo. Eu sei, porque as pessoas venderam essa ideia. Só que chegou a hora da gente acessar esse novo paradigma sobre manifestação, que é uma manifestação com leveza e com bem-estar. Ela tem um perfil 2/4, que foi a segunda informação que ela trouxe na caixinha. Quem tem o perfil 2 no perfil são os eremitas, né? Tem o arquétipo do eremita, que são pessoas que gostam de tempo sozinhas. Então você precisa de vez em quando ir para tua caverna, colocar uma plaquinha na porta escrito não perturbe e ficar no seu universo, ali você com você mesma, desenvolvendo seus dons e talentos naturais, fazendo aquilo que você ama. E a linha 4 já é a conectora, já é aquela que precisa sair da caverna e se conectar com pessoas. Então, para você o segredo é equilibrar essas duas energias para você manifestar o que você deseja. Não se isole demais e também não se obrigue em ficar socializando muito. O que é importante? Use os momentos na sua caverninha, quando você está sozinha, para ter clareza do que você realmente quer, se conectar com o teu coração, de repente fazer práticas de coherence healing, de coerência cardíaca, né, de você respirar bem devagar, equilibrar o teu sistema nervoso, colocar atenção no teu coração, imaginar uma luz pulsando do teu coração. Quando a gente coloca atenção no nosso coração, a gente já potencializa a comunicação com essa sabedoria, que é a sabedoria da nossa alma. E é um campo magnético muito maior do que a mente, tá? É um campo muito poderoso para manifestar. Então, use esses momentos para isso. Quando você sair da tua caverna, fale sobre o que você deseja com as pessoas. Muitas pessoas venderam por aí a ideia de que a gente não pode falar sobre os nossos sonhos com as pessoas, porque vai gerar inveja, porque, enfim, várias historinhas sobre as pessoas boicotarem seus sonhos. Na verdade, é muito mais sobre você do que sobre as pessoas. Se você acreditar nisso, obviamente vai interferir, porque você vai estar colocando, é como se você tirasse o poder de você e colocasse nas mãos das pessoas. Se alguém te disser, olha, não vai dar certo, e você acreditar, não vai dar certo. Não porque te disseram, mas porque você acreditou. Se eu tacar uma pedra numa parede e não tiver nenhum buraco na parede, a pedra vai voltar para mim. Se eu tacar uma pedra na parede e tiver um buraco nessa parede, a pedra vai entrar. Então, no que você escolhe acreditar, né? Se você tem uma linha 4, eu te falo por experiência própria. Verbalizar sobre seus sonhos, sobre os seus desejos, aquilo que você deseja conquistar.
potencializa que aquilo se manifeste com leveza. Porque provavelmente você vai encontrar pessoas da tua rede de conexão que vão dar suporte para tua manifestação. De repente vão dizer, olha, eu conheço alguém que tem o apartamento que você está procurando. Olha, eu conheço alguém que trabalha numa empresa que tem a vaga que é a vaga que você gostaria. Olha, eu conheço alguém que vai amar se conectar com você e dessa conexão você conhece o amor da tua vida. Vou te dar um exemplo, eu tenho a linha 4. Eu, por muito tempo, fiquei com esse sonho de ver as baleias. Eu tinha muito esse sonho. E eu achava que ia acontecer de uma forma X, que não aconteceu, que acabou vindo a pandemia, enfim, não rolou da forma que eu achava que ia rolar. E eu lembro que eu comecei a falar sobre isso com as pessoas, com a minha rede de conexão. E tem uma amiga que eu conheci depois, que tem uma agência de viagens, ela organizou uma viagem para Abrolhos, para avistamento das baleias. Abrolhos é o maior berçário das baleias jubartes aqui no Brasil, e ela acabou me convidando para organizar com ela essa viagem e para trazer um pouco da consciência sobre a espiritualidade das baleias e a sabedoria que a gente pode acessar encontrando com elas, que era algo que eu já estudava. Então eu realizei esse sonho sendo paga para isso, e ainda estive ali a 2 metros de 10 jubartes no barco em Abrolhos, que foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. E ainda realizei o sonho de mergulhar e ouvi-las cantando. Muitas das coisas que eu já realizei na minha vida, principalmente com muita leveza e facilidade, de formas muito abundantes, foram através da minha rede de conexão. Então, converse com pessoas que têm a linha 4. Se você tem a linha 4 e está me ouvindo aqui, comenta aqui também, fala, alguma experiência que já aconteceu com você, que veio através da tua rede de conexão, porque você verbalizou, porque você falou sobre isso. Manifestação passiva. Se o seu estilo de manifestação é passiva, no Human Design existem 2 tipos, a passiva e a ativa. Eu sou ativa, por exemplo. Quem é passiva significa que o teu corpo, nesse caso a gente está falando da ativação do corpo, o teu corpo precisa estar mais relaxado para que você acesse melhor a tua cognição, a tua arquitetura cognitiva, para que você tenha mais clareza do que é alinhado para você, para que você consiga acessar as melhores visões para você sobre manifestação. Então, para você funciona muito um local bem tranquilo, ouvir barulhos da natureza, pássaros, meditar, colocando o seu corpo num estado bem de relaxamento, meditar assim que você acordar, assim que você estiver prestes a dormir. Isso funciona para todo mundo, porque a gente está ali com o portal do subconsciente mais aberto, digamos assim. É mais fácil a gente colocar uma intenção no nosso subconsciente, que é quando a gente faz a manifestação funcionar. Mas especialmente para quem tem manifestação passiva, é sobre você sempre perceber se o seu corpo está relaxado e tranquilo no processo, quando você for fazer um ritual de manifestação, um mapa dos sonhos, uma lista de desejos, alguma prática que você utilize, mas que o seu corpo esteja relaxado, tranquilo e não ativo e acelerado, tá? E a visão exterior é muito sobre você trazer mais beleza para a tua vida. É sobre você criar um ambiente aesthetic na sua casa. É sobre você conseguir ver mais beleza com seus olhos e também se permitir ser mais guiada por aquilo que é belo. Então, eu falo que às vezes uma pessoa que tem sentido mais forte como visão exterior, às vezes ela tá andando na rua e passa uma mulher com, sei lá, um chapéu que ela acha lindíssimo. Aí essa mulher entra numa loja, e aí de repente ela entra nessa loja também, ela foi guiada pelo belo, por algo que ela achou lindo. De repente dentro dessa loja ela manifesta alguma coisa, ela conhece o amor da vida dela, ela faz uma conexão incrível com alguém, ou ela vira amiga dessa mulher. Enfim, coisas mágicas acontecem quando você, que tem visão exterior, se permite ser guiada pelo que é belo na tua vida, tá? E funciona muito manifestar através da visualização de olhos abertos mesmo. Então, ter um vision board é super indicado para quem tem visão exterior. Vamos para a segunda pergunta. Como manifestar cura em um casamento? Bom, antes de mais nada, um relacionamento ele é feito de 2 pessoas. E ambas têm livre arbítrio. A gente não pode interferir no livre arbítrio de outra pessoa. A gente não pode manifestar pela outra pessoa. A gente não tem o poder de mudar uma pessoa, a não ser através da nossa própria mudança.
Então, o que eu indico para você é trabalhe em você aquilo que te incomoda no outro. Trabalhe em você as intenções que você coloca para o teu casamento hoje, porque a intenção altera o campo. Então, por exemplo, às vezes o seu marido, enfim, chega em casa e você já coloca uma intenção que vocês vão brigar. Inconscientemente, não é porque você quer isso, mas é porque isso já aconteceu tanto que você já pensa, ele tá chegando, a gente vai brigar, ou ele tá chegando, ele vai me irritar porque ele vai deixar a roupa dele jogada, ou porque eu vou chegar em casa e vou ver que ele deixou louça suja para eu lavar, eu vou me irritar porque ele fez tal coisa. E você já começa a colocar essa intenção e as coisas confirmam a intenção que você colocou, né? As situações acabam confirmando aquilo que você mesma intencionou, sem nem perceber. Então comece a visualizar melhores cenários para a tua relação com essa pessoa. O que você gostaria. Claro, além de, gente, coisa mais importante de todas, né? Ter uma comunicação clara com o seu parceiro ou a sua parceira. Então, conversar sobre as coisas que te incomodam sem atacar o outro. Conversar numa boa e não em momentos de brigas onde vocês estão com o sistema nervoso desregulado, no modo luta ou fuga, porque nesses estados a gente fica com o efeito tunneling, que é o foco estreito no problema, no caos, e a gente não consegue enxergar nenhuma outra situação. Tudo que a gente quer fazer é se defender, né? Nos defendermos ali do outro. Então, os dois vão ficar na defesa e nenhum vai encontrar uma melhor solução para os problemas desse casamento. Então, deixe para ter essas conversas mais delicadas quando você perceber que você está com o sistema nervoso regulado, você está calma, você está centrada e o outro também. E nesse estado, quando a gente está nesse estado, a nossa voz conecta mais com o outro se sente mais confortável, ele tira as armaduras, porque um sistema nervoso regulado ajuda a regular o sistema nervoso da outra pessoa que está perto, né, a corregulação. Então, isso é bem importante, tá, uma conversa clara nesse estado, com o sistema nervoso regulado, mas também perceber as intenções que você está colocando para essa relação, sabe, se você está sempre esperando o pior, ou se você consegue começar a esperar o melhor. Mesmo que a realidade externa demore um pouquinho para confirmar isso. Porque primeiro a gente muda no campo a informação e depois a informação muda na matéria. Então não é uma coisa instantânea. Às vezes demora um pouco, não sei quanto. Às vezes pode ser mais rápido do que você imagina. Porque o tempo ele também é uma ilusão, né? A forma como a gente lida com o tempo é uma forma construída. Só que a gente acredita tanto nisso que é difícil para a gente conseguir estalar os dedos e mudar uma situação na nossa vida. É uma prática. Mas eu indico que você pratique isso e que você mude em você, que você se concentre muito em ser a melhor versão de si mesma. A pessoa que você gostaria de se relacionar. E não ficar tentando mudar o outro, esperando do outro, porque mudando em você, mudando o seu vessel, né? E aqui entra um pouco da cabala, mudando o seu vessel, o seu canal, a tua energia, é a melhor forma de você mudar outra pessoa. Porque não tem como você mudar outra pessoa falando para ela mudar. Muito pelo contrário. Você muda outra pessoa, você mudando, você alterando a tua energia. Porque nesse estado, duas coisas podem acontecer. Ou a outra pessoa desse casamento também vai mudar para acompanhar o teu ritmo, porque vai perceber que as mudanças que você acessou foram tão transformadoras positivamente que a pessoa vai querer te acompanhar, ou vocês vão parar de vibrar na mesma frequência e naturalmente essa relação vai se desfazer sem que você sofra tanto com isso, sem que haja tanto desgaste com isso, tá? É o que eu tenho para falar sobre essa pergunta. E assim, eu tô há 20 anos num relacionamento, 8 anos casada, mas 20 anos com a mesma pessoa. A gente teve aí dois momentos de términos longos, onde eu fui viajar, ele também, moramos fora, cada um num lugar do mundo, perdemos o contato completamente, depois acabamos voltando, assim, totalmente diferentes do que éramos antes, porque essas viagens, essas experiências que a gente viveu mudou muito a forma como a gente enxerga quem a gente é e também o que a gente espera de uma relação. A gente começou a nossa relação muito novinhos, eu tinha 16, ele tinha 15, que ele é 6 meses mais novo do que eu. Então imagina, a gente já passou por muitas fases do nosso casamento. Sim, a gente já passou por muito caos até antes do nosso casamento, principalmente nesse momento que a gente era muito novinhos ali, então tinha ciúmes, né? Tinha a coisa do controle, tinha muita coisa que hoje eu olho e falo, nossa,
Que bom que passou, porque não era nada saudável para uma relação. E a gente aprendeu a construir uma relação muito mais saudável, muito mais equilibrada, principalmente depois que a gente conheceu os nossos mapas. Porque eu falo que o mapa de Human Design, né? Porque eu falo que muitas vezes nas relações a gente projeta muito no outro que o outro seja alguém que ele simplesmente não é. Ou a gente cria expectativas sobre o que a gente espera daquela relação que a outra pessoa não pode dar. E o Human Design é uma ferramenta que nos ajuda a conhecer com profundidade quem somos e quem é o outro. E desse lugar fazer uma escolha mais consciente. O Human Design, pelo menos eu não utilizo dessa forma, para te dizer se você está destinado a ficar com essa pessoa para sempre ou não, de forma alguma, tá? Eu utilizo mais para te trazer a consciência de quem você é, das suas reais necessidades dentro de uma relação e de quem é o outro e das reais necessidades dessa outra pessoa dentro de uma relação. Dentro disso, vocês fazem uma escolha. Você consegue entender como que você está impactando nessa relação, o que você está entregando para essa relação e o que você está recebendo. E isso é fantástico para a gente poder tomar uma decisão de um lugar de clareza. E quando eu conheci o meu mapa e conheci o mapa dele, a gente conseguiu entender muitas dinâmicas que antes causavam conflitos na nossa relação, porque eu queria que ele fosse igual a mim e ele queria que eu fosse igual a ele. A gente conseguiu entender que eu tenho uma forma de funcionar diferente da dele. Mesmo que aqui somos em 2 projetores, né? Então a nossa energia funciona meio que da mesma forma, o nosso estilo de vida é muito parecido, isso é ótimo. Mas existem muitas diferenças nos nossos mapas que a gente aprendeu a lidar na relação. Então eu falo, conheça também o teu mapa de Human Design, o mapa de Human Design do teu parceiro, para que você possa ter mais consciência de como vocês estão se relacionando e, antes de tudo, de quem você é e se você está tendo espaço para ser você mesma nessa relação. O fundador do Human Design, o Howard Hu, dizia que relacionamento saudável é aquele onde você tem espaço para ser quem você é e você dá espaço para que o outro também seja quem é. Qualquer outra coisa é tortura. E eu concordo plenamente com essa frase. Próxima pergunta. Como manifestar com leveza, sendo uma geradora manifestante, perfil 2/4, que se sente inquieta? Muito boa essa pergunta também. O perfil é o mesmo que eu já falei anteriormente para a geradora, naquela pergunta. Mas eu achei muito interessante que aqui temos uma geradora manifestante. A geradora manifestante tem um ritmo diferente, gente. A gente precisa aceitar isso e amar isso. As pessoas não estão aqui para terem o mesmo ritmo, para funcionar da mesma forma. A geradora manifestante naturalmente é um pouco mais inquieta, naturalmente ela é um pouco mais acelerada, ela tem um ritmo diferente para fazer as coisas. Uma projetora não pode achar que tem algo errado com ela porque ela não tem o ritmo da geradora manifestante, e a geradora manifestante não pode achar que tem algo errado com ela porque ela não tem o ritmo da projetora, ou da manifestadora, ou da refletora. E tá tudo bem. A gente precisa ter coragem de ser quem somos e ocupar o nosso lugar no mundo. Então eu acho que as histórias que a gente conta pra gente têm muito impacto. Por que ser dessa forma e ter esse ritmo não tá sendo leve pra você? Será que é porque você tá contando uma história pra si mesma de que é errado ser assim? E se você começar a contar uma história para si mesma de que é um dom ser assim, de que é a sua potência ter um ritmo diferente? Será que você vai conseguir sentir mais leveza? Será que você vai conseguir manifestar mais leveza aceitando que é o teu ritmo, que é um dom teu, que é algo que faz parte da tua missão, que você tá aqui para entregar para o mundo? Porque eu acho que o que tá pesado aqui é você tentar ser alguém que você não é. É você tentar ter um ritmo que você não tem. Isso é o que está pesado para você. Então você manifesta mais leveza sendo quem você é radicalmente, aceitando que você é uma geradora manifestante e que você não é todo mundo. E que existe beleza nessa inquietação. É tudo uma forma de você aprender a lidar com isso. Claro, se você vive em constante estado de estresse, de alerta, de sobrevivência, isso não é saudável para ninguém. E aí eu indico que você pratique regular o teu sistema nervoso, pratique mais da meditação, pratique mais da respiração pausada, consciente, principalmente a respiração, que a exalação é mais longa.
tá? Porque isso ajuda a regular o teu sistema nervoso, que você tenha práticas que te coloquem em estado de presença, mas se essa inquietação vem mais de uma agitação natural da geradora manifestante, vem de uma mulher que não gosta muito de ficar parada, que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de se movimentar, isso é ótimo, isso é um dom. Então mude a forma como você enxerga isso. Não é um defeito. E se te falassem que ser inquieta, que ter esse ritmo é uma virtude, é um dom, será que você não sentiria mais leveza? Eu deixo essa reflexão para você. Mais uma pergunta. Como soltar a necessidade de saber como meus sonhos vão se realizar? Essa pergunta é bem profunda. Vamos lá. Primeiro, o que você deseja, por ser algo que você deseja, não faz parte da sua realidade hoje ainda, certo? Se não faz parte da sua realidade ainda, é porque mora no desconhecido, no campo das infinitas possibilidades, no desconhecido e não no conhecido. Se fosse conhecido, já faria parte da tua realidade. Primeiro ponto. Se você soubesse como esse sonho vai se manifestar, vai se realizar, faria parte do que já é. Como mora no desconhecido, não tem como você saber como vai acontecer. Mas eu entendo que, às vezes, algumas pessoas têm uma mente muito controladora, que quer o planejamento, a estratégia, a organização, quer saber como vai acontecer. Eu sei que a nossa mente naturalmente tem essa tendência, mas para algumas pessoas isso é mais intensificado ainda. Então, o exercício que você pode fazer é mapear as possíveis possibilidades de como esse sonho pode se realizar. Todas as possíveis possibilidades que vierem para a tua mente de como esse sonho pode se manifestar. Por exemplo, imagina que você tem vontade de trabalhar com alguma coisa. E hoje isso não faz parte da tua realidade. Você pode mapear como que isso poderia se manifestar na tua vida. Alguém da empresa X poderia te contratar, você poderia conhecer alguém que ia fornecer a ponte para esse sonho se realizar. Você poderia começar a estudar sobre isso e tornar referência nisso e atrair seguidores no teu Instagram que trariam reconhecimento e que fariam com que você conseguisse viver desse trabalho que é o teu sonho. Então, faça esse exercício de mapeamento das possíveis possibilidades para a tua mente desse sonho se realizar, mas solte e entregue para o universo. Você pode, depois que fazer esse exercício, dobrar essa folha e atrás escrever: eu entrego para o universo sabendo que existem infinitas outras formas desse sonho se realizar para além daquilo que a minha mente consegue conceber. Eu confio e agradeço. Ponto. E aí você vai viver a tua vida sem ficar desesperada. Será que isso vai acontecer? Como vai acontecer? Ai meu Deus, porque imagina que é como se fosse um plantio. Você plantou uma semente, você não vai ficar cavando para ver se a semente está crescendo e se vai brotar. Você sabe que fornecendo água, né, o que aquela semente precisa, ela vai crescer e vai florescer. Então você não precisa ficar cavando, se perguntando, se questionando, tentando entender como, porque isso gera dúvida e a dúvida bloqueia. A dúvida no corpo é um sinal de desconfiança, é um sinal de que você não está confiando, e a primeira coisa para você conseguir manifestar o que você deseja é a confiança. E até um exercício que eu gosto muito é você olhar para a tua vida mesmo, até hoje, porque com certeza você já realizou sonhos que no teu passado eram sonhos distantes, e se perguntar: na minha versão do passado, eu conseguiria imaginar como esse sonho se realizaria? E a forma como ele se realizou me surpreendeu? Porque normalmente surpreendeu. A maioria dos sonhos que eu realizei, eu não imaginava como eles iriam acontecer. Tanto que eu contei o exemplo do avistamento das baleias, do encontro com as baleias, como aconteceu. Imagina, gente, que eu, quando tinha o sonho, eu consegui imaginar que eu ia ser convidada para organizar uma viagem, uma expedição de avistamento das jubartes, do maior berçário delas aqui no Brasil, e que ainda seria paga para isso. Gente, não. Até porque na época eu nem conhecia ainda essa minha amiga que tinha uma viagem, ela nem organizava esse tipo de viagem. Então era algo que não fazia parte
ainda do meu campo de consciência, mas que, conforme eu comecei a nutrir esse sonho, as possibilidades foram surgindo. E claro, cultivei o alinhamento com a minha essência, linha 4, verbalizei isso com as pessoas e fui convidada como projetora para que isso acontecesse, para organizar essa expedição. Então, a gente precisa treinar a nossa capacidade de confiar mais na vida, de confiar mais no universo, de confiar mais que existem infinitas possibilidades de realidades para a gente viver e de como essas realidades podem se tornar reais. A nossa mente é muito limitada. A nossa mente só constrói com os tijolos que já existem. Mas a alma constrói com materiais que a gente desconhece. Sempre trago a minha versão arquiteta, né, para as conversas, é impressionante. Nas analogias ela está sempre presente. Como pensar positivo em meio ao caos? Muito boa essa também. Primeiro, você não precisa pensar positivo o tempo todo. Eu sei que muitos gurus da manifestação, da lei da atração, venderam essa ideia, mas isso é uma mentira, até porque vai contra a natureza do ser humano. Como seres humanos, vamos ter pensamentos negativos de vez em quando e tá tudo bem. A questão é a gente não permanecer muito tempo nutrindo esses pensamentos. Muitas vezes a gente vive uma realidade de caos, uma realidade que não é o que a gente queria viver. O erro é a gente acreditar que aquela realidade é a única que existe. Esse é o erro. Toda vez que a gente estiver passando pelo caos, por uma situação desafiadora, a gente precisa entrar numa frequência de saber que não existe só aquela realidade, que existem outras realidades acontecendo e que a gente pode viver uma nova realidade. Porque quando a gente acredita que aquela realidade é a única realidade possível, a do caos, a do sofrimento, a do esforço, o que a gente está fazendo? A gente está alimentando ainda mais essa realidade. A gente está colocando mais energia, mais vida no que a gente não quer. Então, leve a sua imaginação para o cenário que você realmente quer. Use o seu vision board, use o seu mapa dos sonhos, use as ferramentas que estiverem disponíveis para você acessar, primeiro com a tua imaginação e depois com o teu corpo, com sentir uma nova realidade, uma nova frequência. Para que então essa nova realidade, essa nova frequência se manifeste na tua vida, na tua realidade material e tangível. Aquilo que você está vivendo, o caos que você está vivendo, não é tudo que existe. Talvez não seja nem 1% da realidade. Existe muito mais para você viver. Lembre-se disso sempre. Não ache que é só isso que está disponível para você, porque isso é uma mentira. Tem até uma meditação do Joe Dispenza que chama Changing Boxes, que a gente fez no retiro dele, que eu achei maravilhosa. Eu já tinha feito de outras formas essa meditação, e tem muito a ver com o conceito que eu já falei por aqui sobre transcender o ambiente, superar o ambiente, que é, imagina que você está vivendo uma realidade do caos e é como se essa realidade pertencesse a uma caixa. A caixa do caos, a caixa do esforço, a caixa do sofrimento. Você precisa mudar essa de caixa, né? Você precisa tirar a tua atenção dessa caixa e colocar a sua atenção na caixinha da realidade que você deseja viver. Changing boxes, mudar a sua atenção do caos para o que você deseja, para a realidade desejada. E você faz isso como? Através da sua imaginação. Através dos sentimentos que a sua imaginação vão trazer para o teu corpo, porque de nada adianta só a imaginação estar nesse lugar e o sentimento estar no caos. Sendo que o sentimento tem muito mais poder do que a imaginação. Tá? A imaginação envia o sinal, o sentimento atrai um evento. Então, traga sempre o seu sentimento. Eli, mas não estou conseguindo. Vai fazer alguma coisa que te faz bem. Vai fazer um exercício físico, vai movimentar teu corpo, toma um banho gelado. Coloca a sua música favorita no Spotify. Eu duvido que o seu estado corporal não vai mudar. São ferramentas simples que a gente muitas vezes não dá bola, porque são simples. E é o que eu sempre falo para as minhas alunas, a gente quer o complexo. Muitas vezes a gente quer o complexo, porque o simples parece que não funciona. Mas funciona muito mais do que você imagina, tá? Pra gente encerrar o episódio de hoje, eu quero trazer um trechinho do livro que eu li da Isa Mesadri. Sabe o livro que ela acabou de lançar? Eu não sei se eu tenho ele aqui. Achei o livro, chama Mapa dos Encontros. Olha que lindo, gente, esse trecho do livro.
Quando passamos muito tempo sentindo que há algo errado, é porque há. E ninguém poderá nos dar a resposta do que é se nós mesmas não dissermos sim para essa busca. A única constante da vida é a mudança. E quando dizemos não para isso, estamos dizendo não para o princípio básico da nossa existência, para o principal ingrediente da nossa evolução, a mudança, a expansão. Então, tá desconfortável por tempo demais? Não ignore. Honre os chamados do seu coração. Os chamados do seu coração apontam o próximo passo da sua jornada de expansão e evolução como alma.